Olá, meu nome é Letícia Souza Pantoja de Almeida Cordeiro, sou aluna do curso de Engenharia de Materiais do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Realizei essa pesquisa em conjunto com a Diana Moura Carvalho, também aluna da UFRJ, e com o Lucas Rebelo, mestrando da UFRJ, sob a orientação dos professores João Vitor Nicolini e Ellen Ferraz. Esse trabalho tem como título a caracterização das propriedades interfaciais de nanofluidos com nanopartículas de sílica e água de baixa salinidade. Bom, atualmente, com o avanço da tecnologia, tem nos possibilitado a síntese e a aplicação de materiais com propriedades especiais, que dependem muito do tamanho, variando de 1 a 100 nanômetros, do tipo de material que é feito e sua forma, além de ter uma superfície química bastante ativa. Um tipo de material é a nanopartícula de sílica, que devido à sua fácil obtenção, alta área específica e hidrofilicidade, podem estar sendo empregadas em diferentes aplicações, dentre elas na recuperação avançada de petróleo. Na extração de petróleo de um reservatório, começa primeiramente por uma etapa primária em que a produção ocorre pela energia natural que o reservatório tem. Depois que essa energia diminui, é necessário iniciar uma etapa secundária, onde são injetados fluidos, sendo principalmente a água, que tem apenas o efeito mecânico de empurrar o petróleo através dos poros da rocha. Após isso, devido a fortes forças interfaciais que mantêm o óleo preso na rocha, é necessário injetar fluidos especiais, sendo esses fluidos conhecidos como métodos de recuperação avançada de petróleo, que vão enfraquecer ou mudar essas forças interfaciais. Um método bastante estudado e empregado atualmente para essa recuperação avançada é a injeção de água de baixa salinidade. Essa água de baixa salinidade nada mais é do que a água do mar com uma salinidade reduzida em torno de 500 a 5.000 ppm e com uma concentração de íons, como sódio, cálcio, magnésio, sulfato e cloreto. Essa água ela é injetada no reservatório com a capacidade de mudar as condições de molhabilidade do mesmo, saindo de condições não favoráveis em que o óleo está muito preso na rocha para condições mais favoráveis, tornando as rochas hidrofílicas e assim promovendo a maior redução, a maior recuperação de petróleo. As nanopartículas de sílica, juntamente com a água de baixa salinidade, quando injetadas no reservatório na forma de um nanofluido, podem tanto alterar a tensão interfacial, modificar a molhabilidade, aumentar a viscosidade e também, devido ao tamanho das nanopartículas, causar bloqueios temporários em poros para permitir um melhor escoamento do fluido juntamente com o óleo e assim promover uma maior recuperação de petróleo. Bom, o nosso objetivo foi caracterizar as propriedades interfaciais dos nanofluidos de nanopartículas de sílica em água de baixa salinidade, com o intuito de prever a ação e estabilidade desses fluidos em reservatórios de petróleo. Bom, então foram preparadas a água de baixa salinidade, as águas de baixa salinidade contendo os principais íons da água do mar nas concentrações que é possível observar no slide, e preparamos os nanofluidos com 4 diferentes concentrações de nanopartículas de sílica, 0,01, 0,05, 0,1 e 0,2% em massa. Esses nanofluidos foram preparados tanto em água de baixa salinidade como também em água ultrapura. Ao final, tivemos 8 nanofluidos, 4 em água de baixa salinidade e 4 em água ultrapura. Para preparar os nanofluidos, as nanopartículas foram pesadas, colocadas no fluido base, seja água de ultrapura ou água de baixa salinidade, e sonicados com uma ponteira ultrassônica por 5 minutos para obtenção desses nanofluidos estáveis, ou seja, uma suspensão coloidal. E posteriormente, os 8 nanofluidos foram caracterizados por potencial zeta, avaliamos as interações fluido-fluido por medidas de interação interfacial com N-heptano, que vai representar uma fase apolar, que seria o óleo bruto, e as interações superficiais fluido-ar, que no caso é a superfície do nanofluido com o ar pelo método da gota pendente. Além disso, foram feitas caracterizações para medir a densidade e a viscosidade do nanofluido, para saber se aumentaram ou diminuíram com a diferenciação do fluido base do nanofluido. Bom,
Como podemos observar nesse primeiro gráfico, temos um leve aumento nos valores de densidade e viscosidade nos nanofluidos feitos com água de baixa salinidade, quando comparados no meio dispersante sem, perdão, sem, sem as nanopartículas de sílica. Essa alteração é devida às baixas concentrações de nanopartículas. Agora, nos valores de potencial zeta, é possível ver que são negativos, o que condiz com a natureza da carga negativa da nanopartícula de sílica. Essa carga se dá através da dissociação de grupos silanol que estão presentes na superfície das nanopartículas. Além disso, os valores de potencial zeta decrescem quando o fluido base é água de baixa salinidade, onde a presença de íons Mg2+, e Ca+, podem neutralizar sítios carregados negativamente e comprimir a dupla camada elétrica e assim podendo reduzir a estabilidade dos nanofluidos. Agora, sobre os resultados de tensão superficial interfacial, foram observadas variações pequenas em ambos os meios. Como a maioria das nanopartículas de sílica possuem caráter hidrofóbico, elas podem permanecer no meio dispersante e uma pequena quantidade migra em direção à interface com o ar, ou em leptano, no meio devido ao movimento browniano. Porém, na interface, a interação água-nanopartícula se torna mais forte que as interações água-água, tendo assim alterações nos valores de tensão. Quando há um aumento da tensão interfacial, isso quer dizer que as nanopartículas de sílica, devido à sua alta hidrofilicidade, não têm tanta afinidade pela interface e tendem a migrar para o bucking da solução, ou seja, ela sai da interface e vai para o bucking, o que causa esse aumento da tensão interfacial. Logo, essa pesquisa teve como conclusões a densidade e a viscosidade, que não mudaram significativamente com a variação da concentração de nanopartículas de sílica. Os valores mais negativos de potencial zeta mostraram que os nanofluidos possuem maior estabilidade em água ultrapura em comparação com a água de baixa salinidade, e as nanopartículas de sílica não causaram grandes alterações nos valores de tensão superficial e interfacial, possivelmente devido ao seu caráter hidrofílico. Aqui são as referências que foram utilizadas durante a realização do nosso trabalho. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao UFRJ por permitir a realização desse projeto, ao Laboratório de Engenharia de Fenômenos de Interface da UFRJ pela parceria e por permitir a realização de alguns experimentos no seu laboratório com o uso de equipamentos, e também a SECUFES pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada.